Olá, sejam bem-vindos. Hoje estou aqui com meu amigo Marcos Milreu, empresário da área de turismo internacional. Olha que coisa bacana, um empresário com uma história fantástica, de idas e vindas para o exterior, é óbvio, ele é muito chique. Você saberá um pouco dessa trajetória. Marcos Milreu, seja muito bem-vindo ao Talk Show e à TV Viking. Prazer é todo meu. Me conta um pouco como que começou essa história de turismo. Você tem empreendedorismo na veia, você começou quando com o empreendedorismo? Qual foi o seu primeiro empreendimento? Me conta essa história. Henri, desde que eu tinha 18 anos, eu comecei já a deixar os estudos um pouco de lado. Que feio, fugir da escola logo cedo. Eu vou assumir que eu não sou um cara que gostava muito da escola, que gostava de praticar os estudos. Então o Marcos não é um CDF, sabe o que é CDF, né? Cabeça de ferro. Então o Marcos não era um CDF, ele largou os estudos e foi empreender. E aí, Marcos, me conta. E o primeiro empreendimento fracassou. Ah, vá. Para variar um pouco. E por que fracassou? Ele, na verdade, eu e meu primo, na mesma ocasião, procurando saber o que íamos fazer de faculdade, como que a gente ia estudar, nós decidimos comprar uma franquia de uma escola de inglês em Olambra, pertinho de Campinas. Tá. E, na ocasião, passou um ano muito bem a escola, cresceu e, num momento de erro jovem, a escola ela foi furtada. Fazia 6 anos que Olambra não tinha um homicídio, não tinha um furto, não tinha BO na cidade. E a escola conseguiu perder os 28 computadores na época, que computador era... Roubaram tudo? Tudo. Rapelaram a escola de inglês? Não levaram a secretária, mas levaram tudo. Gente do céu. E a pessoa responsável da escola, ela... Não tinha seguro? Seguro. Tinha seguro. Tinha, que legal. Tinha seguro. Mas a secretária na época, na ocasião, uma menina que trabalhava para nós, ela gerenciava o pagamento das taxas, do seguro e tudo, e nesse mês ela não tinha pago o seguro. Como assim não pagou? Não pagou. Ela foi para o Hop Hari. Gente, ela foi para o Hop Hari, gastou dinheiro de seguro, aí roubaram tudo, 20 e poucos computadores. Olha só, e tem mais, hein? Tem uma frase que eu gosto demais e vale para você, empreendedor. Presta bem atenção nessa frase. Vale para o filho, vale para o marido, para a esposa, vale para os negócios. Melhor que confiar é conferir. Então, quem era o gestor naquele momento não era só confiar na secretária, era conferir o seguro, conferir o que era importante para a empresa. Mas e aí? Esse foi primeiro tombo. Os primeiros aprendizados, o primeiro tombo, o primeiro fracasso. E deixei meu primo, terminamos a primeira sociedade e ele tentou mais um ano e não conseguiu, a escola se fechou depois de um ano, mas eu já não estava mais ali, eu já estava tendo outros voos. O que são outros voos? Outros voos é uma oportunidade que surgiu para mim no meio esportivo, no futebol. Eu levava jogadores para fechar o contrato fora do Brasil. Eram jogadores que eram transferidos para outras nacionalidades, outros países. E qual foi o primeiro país que você... O primeiro país que eu visitei foi a Ucrânia. Ucrânia, é gostoso, quentinho lá, né? Eu fui para Kiev, eu consegui pegar menos 49. Menos 49, eu não consigo imaginar. Eu peguei menos 20 no Canadá. Horroroso. Menos 40 e... Menos 49. Eu não imagino que seja isso, eu não imagino. E depois foram anos trabalhando dessa forma, até que eu decidi voltar. Mas você morou lá? Não. A empresa era em Belo Horizonte. E você mandava o atleta para a Ucrânia e cuidava toda a parte burocrática dessa organização? Esperava a transferência, procurava local para ele morar e fazia todo o acerto final. Tá. E voltava para o escritório com a missão cumprida. E quando mudou? Quando foi a partir daí, na verdade, o que mudou foi a minha ideologia. Conforme eu estava pensando no que crescer, como crescer nesse meio, eu pensei exatamente em radicalizar. Eu conheci a minha esposa, foi aí que deu... Aí que acabou com a sua vida? Na verdade, ela recomeçou o ponto-chave dela, a ignição de iniciar uma história na qual eu estou vivendo até hoje. Gente, deixa eu te interromper já interrompendo, né? Parafraseando nosso amigo
Jô Soares. Família, gente, é sempre assim. Não existe na história, na literatura, família neutra. A família, ou ela acaba com o sujeito, ou ela levanta o sujeito. No seu caso, foi um momento positivo, onde você resolveu fazer uma mudança drástica na sua vida, na sua carreira, de empreendedor de escola de inglês, depois levando atletas para o exterior, e aí foi a grande virada. Qual foi a sua sacada? A virada foi quando eu estava voltando para Campinas, numa das viagens que eu fiz, e conheci a Aline, minha esposa, e ela falou, poxa, mas passou todo esse tempo, legal sua história e tal, e os estudos? Lembra a história que ele fugiu da escola? Voltou agora. E aí? E aí falei para a Aline... Só ser bonito não adiantava, ela queria um marido, além de empresário, empreendedor, queria um marido inteligente, sabido. Não só ela, como toda a família, a pressão era grande para que eu iniciasse a minha escolha. E eu escolhi comércio exterior, na Unip de Campinas. Comecei e logo... Com quantos anos começou a faculdade, então? Você não começou a faculdade com 17, 18? Anos, 26? Não, passei... A idade de estar fazendo pós-graduação, você estava começando a faculdade. Já era. Era o tiozão da sala de aula. Não, já era para estar com casa própria, carro próprio, família. Quem sabe meu filho hoje teria 15, 20 anos, entendeu? Cara, e você teve coragem de voltar para o banco de escola, ali incentivado, motivado pela Aline, que foi a esposa. E aí? E aí, nessa situação, ainda houve uma resistência, porque no momento que aconteceu, minha mãe faleceu. Tá. Foi uma situação trágica, um momento muito delicado, difícil de vida, no qual a Aline estava junto também. E depois disso nós tomamos uma decisão. Ela, como advogada, ela é uma pessoa que não estava muito feliz com a advocacia no Brasil. Tá. Pelo menos tudo que ela via não dava gosto nela. E de famílias italianas... Todo mundo brabo. Todo mundo bravo. A avó da Aline, italiana. A bisavó dela, o meu bisavô italiano. Tínhamos passaporte italiano. Quando sentamos um dia para conversar e tentando viabilizar o sonho de casar. Tá? Então, poxa, mas você começou agora a faculdade, como é que nós vamos habilitar as coisas? Tem todo um processo para casar. Eu falei, eu não quero perder tempo. Ela entrou também na minha e falou, também não quero perder tempo. Vamos para Londres. Foi quando decidimos morar fora, casar e morar fora. Então você casou aqui no Brasil e quanto tempo depois foram embora? Casamos no Brasil, imediatamente pegamos o voo e fomos passar lua de mel em Paris. Terminou o casamento, já foi... Acabou o casamento. Malicuia. Passamos 2 dias no Guarujá. A família sabia que você já ia fugido, já ia direto? Na verdade, foi um ano muito tenso, o nosso noivado não foi fácil, família pressionando, como é que esse maluco vai levar minha filha, minha sogra, meu sogro, como é que esse maluco vai levar minha filha para Londres, para longe da família... E não foi muito fácil, não foi muito fácil. Nosso casamento foi, apesar de ter saído tudo muito bonito, tudo muito bem feito, todos gostaram, foi um casamento choroso, um casamento que foi... Triste, foi com clima de despedida. Com clima de despedida. E ao mesmo tempo um início para nós dois. Foram a Paris, Guarujá, Paris, Londres, e aí ficaram por lá. E aí ficamos por Londres por um bom tempo. O que é um bom tempo? O bom tempo foram 4 anos ininterruptos. Em Londres? Nos 2 primeiros anos, nós dois ficamos direto em Londres, não viemos ao Brasil. Então, assim, romper com a família, romper no bom sentido, né, gente? Poder até acreditar no seu sonho, juntar uma pessoa que também acredita no seu sonho, né, doutora, no seu caso, né, foi a doutora Aline, né, que acreditou no seu sonho, foram para o exterior, deixaram tudo para trás, maluco, total, para tentar começar uma coisa do zero. Olha que coisa espetacular. O que você viu de muito interessante lá, que vale a pena, que você falou, poxa, isso é muito diferente do Brasil, isso aqui está muito moderno. O que te chocou na Europa, naquele momento, que foi em 2000 Em 2004. 2004. O que te chamou mais atenção? O que aconteceu em 2000, eu já tinha passado por Londres. Tá. Em uma das minhas viagens, eu estava indo para Israel, onde tem um episódio interessante, mas isso fica para uma próxima oportunidade. Eu conheci Londres porque minha tia estava morando em Londres, junto com o meu tio. E eu peguei todas as informações necessárias na época, não tinha esse interesse de morar em Londres, inclusive a minha família estava sofrendo porque minha tia estava em Londres, então a saudade era grande, naquela época a tecnologia não andava com a nossa capacidade do Brasil,
Então lá, por exemplo, eu fazia uma chamada, eu chamava a Aline por vídeo no celular em 2004, mas eu tinha que chamar no Brasil no orelhão, vamos dizer, com uma ficha, e era caro. Então a comunicação, tinha o e-mail naquela época e olhe lá para você poder... Gente, você está falando isso de 2006? 2004. 2004. Um pouquinho antes disso, para ligar para o exterior, tinha que esperar da meia-noite para pegar outro fuso, para achar um horário de ligação mais barata. Hoje ainda você tem Skype, tem outras tecnologias. Você me falava nos bastidores sobre essa ferramenta, sobre o Skype em 2006, que te chamou muita atenção na área médica. Qual foi o episódio? Isso, quando nós chegamos, uma das vantagens de você morar num país de fora é você realmente descobrir coisas novas, coisas modernas. E um dos episódios foi que você, para visitar o seu médico lá, você tem o médico da família que fica no seu bairro. Tá. E você tem um horário marcado, o horário é britânico, você tem que chegar 5 minutos antes, senão você perde seu appointment, que é o seu horário marcado. E o meu médico estava examinando algumas situações sobre mim. Uma delas foi uma rinite que eu estava no momento, e esse médico me indicou um outro médico que era distante de Londres, era em Manchester. E a minha esposa ainda falou para mim, poxa, você vai visitar outro médico, tem que pegar o trem, pegar o avião. Distância de quantos quilômetros? Pelo menos eram 5 a 6 horas de viagem. Ah, tá, bastante. E eu falei, não, vamos visitar outra cidade e tal. Você falou da pontualidade, é igual no Brasil, né? Dizem que paciente no Brasil, porque tem que ter paciência de esperar. Você marca 5 e é atendido às 7, 6. Estou falando do particular, tá? Não estou falando do sistema público de maneira alguma. Estou falando do sistema particular. Você espera 1, 2 horas para ser atendido. E lá na Europa, já em 2004, 2006, já tinha essa história do respeito, de chegar no horário e atender o paciente. Mas a história é mais interessante que isso. Vamos lá, me conta. Se você chega no médico 2 minutos atrasado, tchau, você marca outra data. Então quando fui fazer o tratamento, houve uma opção, que era a opção via Skype. Em 2006? 2006. Gente, eu faço hoje mentoria via Skype e acho que eu sou super moderno, contemporâneo, atendo o Brasil todo por Skype, fazendo mentoria, orientando empresários, transição. E em 2006 ele já fazia isso, já tinha um médico que atendia ele por Skype. Olha só onde nós estamos, gente. E na verdade você tinha opção, de como você era imigrante, você tinha opção de ter uma tradução simultânea e foi perguntado se eu precisava e tal. E também por regiões existe o sotaque britânico um pouco diferente e tal. Eu falei, não, realmente se eu tiver dificuldade eu aviso. E eles disponibilizam uma pessoa para estar escrevendo o que o médico está dizendo no seu Skype, para ficar no histórico. Fala, do seu Skype, escreve. E tudo um método bem estudado, simples, porque você vai fazer uma pergunta para o paciente não pode estar conversando que nem a gente está conversando aqui, ele não tem tempo. Ele faz pergunta direta, então, objetiva. Faz pergunta, tem carpete na sua casa? Sim. Você entra no ônibus ou trem, o que você utiliza, para ele estudar o caso e ver o que realmente está te afetando na vida, o que você precisa mudar para o tratamento. E aí quanto tempo ficou lá em Londres? Você sai de Londres e vai para onde em seguida? Depois de Londres, na verdade, eu continuei trabalhando e visitando outros países. De Londres eu vim para o Brasil de volta. Tá. Mas eu fui a trabalho para a Rússia e fui para a Alemanha. O que chamou mais atenção na Europa? Qual o país que você passou uma cena mais desconfortável, comparando com você, como empresário brasileiro? O que mais chamou a atenção? Desconfortável? É, desconfortável. O que foi desconfortável para nós... Além da saudade, do frio de 45 graus negativos. O que era mais desconfortável para o brasileiro, morando fora, realmente, o clima, né? E você tem um choque cultural. O que é choque cultural? Dá um exemplo. Choque cultural é você estar vivendo a vida em outra vida, outro país, outra cultura, tudo diferente. Qual a cultura que mais chocou? A cultura que mais chocou? A cultura que mais chocou foi a russa. Por quê? A cultura russa. Eles não querem falar inglês com você. Eles sabem falar inglês, mas eles não querem te dar informação em inglês e você vai passar aperto. E tem que se virar. Tem que se virar. E no Oriente Médio? Você teve no Oriente Médio? Eu já tive no Irã. Irã, gente, consegue imaginar o que é estar no Irã? O que significa estar no Irã, gente? O Irã, tivemos casos um pouco mais agudos. Eu, quando estive no Irã, eu passei por momentos, eu fui levar um jogador no Irã,
Foi a primeira vez que eu fui. E no hotel já começaram alguns episódios que começaram a me trazer desconforto. Esse desconforto que você me falou é nítido com as mulheres. Por quê? Porque o respeito que as mulheres têm pelos homens, ele é de um grau fora do comum, descomunal, da Idade da Pedra. Ainda existe isso. Então, as mulheres lá, elas servem os homens. Elas né? servem os homens. Elas amarram o sapato dos homens. Você contou um episódio que eu achei super curioso. O seu sapato desamarrou e veio uma mulher amarrar os sapatos. A mulher... E não era sua mulher, na verdade, não, né? Não. E você nem sabia quem era, porque encapuzado, aquele negócio todo. Aquela roupa do Batman, sabe? As mulheres, elas todas com a burca, só com os olhinhos de fora. Mas o que mais me deixou desconfortável foi o episódio da gente estar no restaurante, subindo a escadaria do restaurante, era um restaurante subterrâneo, subindo a escada, uma senhora subindo com um carrinho de bebê, e ela estava com dificuldade para subir e eu fui ajudá-la. Para quê? Levei bronca na língua deles. O marido estava esperando ela já na saída do restaurante para bater na mulher, para chamar a atenção da mulher. Bater socada, fisicamente. Eles batem. O meu colega falou que ela ia apanhar na casa dela. E eu me assustei muito com aquilo lá. Gente, olha cá, mulheres, vocês que reclamam empreendedora, dona de casa, que reclamam do marido, tem que fazer um estágio lá para aprender a valorizar o brasileiro, o homem brasileiro que é tão bonzinho. Brincadeiras à parte. E aí qual foi o último país que você ficou e você retornou ao Brasil para montar o seu negócio de turismo, que hoje faz sucesso, né? Fala um pouco disso. Em Portugal, eu conheci um atleta que ainda está em atividade, e ele tem um centro de formação de atletas em Portugal. Tá. E eu abri um intercâmbio junto com ele no Brasil. E esse intercâmbio hoje funciona, a gente leva pelo menos 57 a 60 atletas por ano para fazer estágio e estudar. Né? É um intercâmbio cultural. Ele joga bola e estuda em Coimbra. Que legal. Então, isso daí está crescendo muito, estou focado nisso, trabalhando muito com o Fábio. O Fábio é a pessoa que ele joga ainda lá no time em Portugal, em Anadia. E a gente está fazendo esse trabalho, que é um trabalho que voltou às minhas origens esportivas, mas ao mesmo tempo eu adquiri a empresa que já era do meu irmão, uma agência de turismo, 15 anos, a Dimarzio Turismo, já tem em Campinas. Dimarzio Turismo. Dimarzio Turismo. Campinas, gente. E hoje estamos aí também, trabalhando muito, focado nisso, focado no networking da Viking também, na diretoria da Viking em Campinas. Tá. E voltamos ao Brasil, minha esposa tentando se adaptar e eu também tentando se adaptar até hoje ao sistema brasileiro novamente. Gente, aqui às vezes a coisa parece que é meio baderna, né? Gente, muito agradecido, meu amigo Marcos Milreu, pela entrevista, dividir um pouco com a gente essa história. Não estudou, voltou a estudar mais tarde, adaptação a outro país, cultura diferente, a mulher do lado ali firme, transição e hoje uma agência de sucesso de Dimarzio Turismo em Campinas. Marco, deixa uma dica para o nosso amigo empreendedor, uma dica que você aprendeu e que você gostaria de dividir com a gente. A minha dica é simples, a minha dica é que você que está com vontade de morar fora, que você tem esse desejo de ter essa experiência, uma experiência super legal, eu recomendo, vá legalizado, procure ir para outro país. Existem N formas de você se legalizar. Eu já vi brasileiros sofrerem, o Jean Charles de Menezes, que foi morto porque ele estava fugindo da legalização, da imigração. Ele estava com o passaporte dele vencido, não sei qual era o caso. Mas, gente, tem como você estudar, trabalhar, conhecer outra cultura e ter uma bagagem na sua vida. Fica a dica. Muito agradecido. Prazer, Marcos, foi meu. Sucesso para você. E até o próximo encontro aqui na TV Viking, a TV do Empreendedor Inteligente.